Muito bem. Eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente para os meus alunos da magistratura, para os juízes que estão chegando, que eles são excelentes técnicos em direito. Eles estudaram muito, passaram num concurso difícil, mas o que eu queria saber mesmo, né, o que eu gostaria de saber, é se eles também são bons em justiça. E eu digo para eles o seguinte: vocês, para serem bons juízes, né, e eu digo isso para os advogados, digo isso para os promotores, para os delegados de polícia, vocês têm que andar entre as pessoas. Se vocês não sentirem o gosto da lágrima das pessoas, vocês não serão bons profissionais do direito, no direito, não é? Não serão. Principalmente para os juízes que ainda são tão trancados, são tão fechados nos seus gabinetes, eu insisto, leiam o livro da vida. Esse livro que nós não vamos encontrar nas prateleiras das bibliotecas das universidades, das livrarias, não está à venda nas livrarias esse grande livro da vida, e vocês vão ter que andar por aí e encontrar esse livro da vida na poeira das ruas, no chão enlameado das favelas, no pátio da Fundação Casa, nas celas das prisões. Enfim, vocês vão ter que caminhar e vão ter que ler esse livro da vida para que vocês possam realmente cumprir essa grande vocação que é trazer felicidade para as pessoas, né? Eu não compreendo o mundo do direito se não for para trazer felicidade para as pessoas. Confesso a vocês que eu estudei bastante nos livros acadêmicos, mas realmente o meu livro predileto é o grande livro da vida, que desde os 13 anos, para escapar de um exame de geografia, eu fui fazer um levantamento de uma favela e confesso que me emocionei tanto que eu nunca mais consegui sair da grande favela da vida. E aprendi, desde essa época, né, a ler o grande livro da vida. Ainda no ginásio colegial, já fui fazer trabalhos nas ruas. Quando eu entrei na faculdade, eu reuni 10 colegas de classe, logo no primeiro ano, e permanecemos 10 anos trabalhando numa favela, na favela do Bororé, fundamentalmente com crianças e adolescentes. Depois disso, permaneci 15 anos nas ruas, trabalhando com moradores de rua, prioritariamente crianças e adolescentes. E, ao deixar esse trabalho, eu deixei esse trabalho nas ruas, no início, metade dos anos 80, porque eu percebi que no mundo tinha chegado uma coisa terrível chamada AIDS. Eu era diretor da revista dos tribunais, né, advogado, e o nosso tesoureiro, um homem forte, né, um homem grande, um homem extraordinariamente eficiente no seu trabalho e simpático, havia ficado resfriado rapidamente passou por uma pneumonia, e em 2 semanas ele morreu. E eu fui falar com o médico, o que aconteceu? Ele falou, isso é AIDS, né, que está acometendo fundamentalmente homossexuais. As mulheres, homossexuais masculinos. As mulheres, os hemofílicos, aqueles que tinham feito transfusões de sangue, os viciados em drogas injetáveis, esses apareceram mais tarde. Fundamentalmente, aqueles doentes de então eram homens homossexuais. Eu deixei o meu trabalho nas ruas e, ainda que com muito preconceito, não é? Minha compaixão, minha solidariedade pesou mais fundo. Eu fui trabalhar com aqueles primeiros casos com AIDS, né? Fui ser voluntário nos hospitais, onde até hoje eu estou como voluntário, só que agora trabalhando desde 97 com crianças, né? Em 97
montamos uma pequena associação de contadores de histórias e palhaços em hospitais. Eu já era juiz do primeiro tribunal de alçada e em 4 pessoas fomos brincar com as crianças dos hospitais. Hoje somos mais de 1.500 voluntários, espalhados por 87 hospitais em todo o Brasil. Mas de início eu trabalhava com os adultos com AIDS. E preconceito, não neguem, nós não podemos negar que nós temos, não é? Eu sempre nego e, no fundo, acabo sempre descobrindo que eu ainda tenho alguma forma de preconceito. Aliás, a minha despedida nas ruas foi incrivelmente vexatória para mim. Eu já estava indo trabalhar nos hospitais e, numa das últimas noites que eu passei nas ruas com as crianças e adolescentes de rua, eu estava reunido com eles na Praça da Sé, 11 horas da noite, para o mal dos meus pecados. Naquela noite eu estava sozinho, minha equipe não tinha ido comigo, e eu estava profundamente deprimido. E eu não sei se eu exagerei na medicação, ou com a medicação eu tomei alguma bebida alcoólica. O fato é que eu estava profundamente sonolento, entre 15 meninões e meninonas de rua, aqueles que nos assaltam de dia, mas à noite, dependendo da nossa postura, eles podem se tornar em anjos, não é? Podem se transformar em anjos. Eu estava sentado num banco da Praça da Sé, conversando com eles, fui ficando com sono, e dormi. Dormi praticamente 1 hora, acordei perto da meia-noite, e quando eu acordei perto da meia-noite, depois de ter trabalhado 15 anos com estas crianças e adolescentes, sem nunca ter recebido qualquer tipo de ameaça, eu acordei imediatamente, o meu preconceito despertou. E eu comecei a me apalpar, cambaleante, comecei a me levantar, me apalpando, tendo certeza absoluta de ter sido rapinado. E nada havia desaparecido dos meus bolsos. Dinheiro estava ali, relógio, caneta, tudo estava ali. Eu fiquei muito envergonhado. Eu falei, puxa vida, você trabalha com eles há 15 anos e você ainda não confia neles. Seu preconceito, o preconceito ainda está presente em você. Mas quero dizer para vocês que a minha vergonha multiplicou por 2 no momento em que eu me perguntei, mas onde eles estão? Não é? Quando eu peguei no sono, eles estavam aqui, ao meu redor. Onde eles estão? E eu percebi que aqueles 15 adolescentes haviam deitado em torno do banco para me proteger. Não é? Preconceito está presente na vida da gente. E eu fui trabalhar com esses doentes, não é? Cheio de preconceitos, mas sempre forçando para estar junto deles. E sobre a aula de hoje, eu acho que eu comecei a pensar novos tipos de família naquele dia que eu estava numa das enfermarias do Hospital Emílio Ribas, que é o hospital onde eu trabalho ainda, né? Só que agora com crianças. Eu estava numa enfermaria e lá havia um jovem cantor de 25 anos. Ele estava num estado deplorável, ele estava com tuberculose, além da tuberculose, pneumonia, com uma máscara de oxigênio, e eu passei por ele, eu já tinha conversado umas 2 ou 3 vezes com ele, passei por ele e ele fez um sinal para eu tirar a máscara. E eu tirei a máscara de oxigênio, falei, o que você quer? Ele falou, eu quero cantar. Eu falei, olha, você não está conseguindo nem falar, você está tão ofegante, eu vou colocar a máscara de novo. Ele segurou meu braço e falou, eu tenho o direito de morrer como eu quiser. Eu sou um cantor, eu quero morrer cantando, e vou pedir para você cantar comigo.
E eu me sentei do lado dele, cheio de vergonha, né? E comecei a cantar com aquele jovem cantor. Mas encontrei um ótimo motivo para parar de cantar, porque na porta da enfermaria estava uma senhora que chorava, mas não entrava na enfermaria. E eu falei, bom, eu vou falar com aquela senhora. E parei de cantar, e fui falar com aquela senhora, e perguntei para ela, a senhora está chorando, eu posso lhe ajudar? Ela falou, ninguém pode me ajudar, porque eu estou vivendo uma grande contradição. Falei, mas me fale. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito emocionada por perceber que o senhor, que não é nosso familiar, está junto dele, não é? Cantando com ele. Eu falei, mas familiar por quê? Porque eu sou a mãe dele. Falei, então faz o seguinte, ele está morrendo, não é? Eu acredito que ele não passe de hoje. E ela me disse, isso está confirmado, eu acabei de falar com o médico e ele não passa de hoje. Ele está realmente, o estado dele é gravíssimo. Eu falei, pois é, então faz o seguinte, passa naquele balcão, coloca esta roupa, o avental, a máscara, este gorrinho, luva, e entra, e fica do lado dele, eu saio, porque realmente ele está muito mal. E daí ela me disse, eu não vou entrar. Eu lamento verificar, ele que era um moço tão bonito, o estado deplorável que ele está. A AIDS naquela época realmente detonava completamente as pessoas. Ele estava sem cabelo, a conjuntivite tinha comido as pálpebras dele, ele tinha perdido os dentes, ele estava muito magro, com sarcomas de Kaposi pelo corpo todo. Pois é, ele está realmente nesse estado deplorável. Entre. Não, eu não vou entrar, porque eu não posso perdoá-lo. Aos 15 anos de idade, eu o expulsei de casa pelo fato dele ser um homossexual, e sem perdoá-lo eu não consigo entrar. Eu o amo muito. Eu falei, a senhora não está demonstrando amor, né? O amor supera qualquer tipo de coisa. Entre. Eu saio. Ela não vou entrar, e eu tentando demovê-la daquela posição tão dura, passa por mim um rapaz alto, forte, de terno e gravata. Percebi que ele, como eu, não é, debaixo do avental estava de terno e gravata, vai em direção àquele jovem cantor, se inclina, tira a máscara, dá um beijo na testa dele, senta do lado dele, pega a mão dele e retoma a cantoria, né? Aquela mesma música que eu estava cantando com ele. Este jovem começa a cantar com o cantor. Em poucos minutos o cantor morreu. E uma coisa notável eu notei, não é? Morreu com um grande sorriso nos lábios, um sorriso luminoso que o tornou novamente bonito. Iluminou aquela sala o sorriso daquele jovem cantor que tinha acabado de morrer. E, nesse momento, na minha cabeça de machão latino-americano, caiu uma ficha. Eu olhei para aqueles jovens parceiros homoafetivos e falei, meu Deus, isto é uma família. E olhei para aquela mulher que chorava na porta, mas não entrava, e disse, isto não é uma família. E a partir desse momento eu comecei, nos anos 80, a desenhar na minha cabeça a minha dissertação de mestrado, que acabou saindo um pouquinho depois da promulgação da nossa última Constituição Federal. E a minha dissertação de mestrado tratou exatamente desse tema, né? Eu falei da timidez do legislador constituinte ao definir família, e a família formada pelo afeto. E, evidentemente, era uma tese para a Faculdade de Direito, continha dados de psicologia, sim, dados de sociologia, sim, até dados religiosos também. Mas, acima de tudo, era uma tese para uma faculdade de Direito e, portanto, eu falava dos efeitos jurídicos de uma família formada pelo afeto. E como São João Batista clamando no deserto, falando para gafanhotos, eu comecei a dizer que a união entre
2 homens ou 2 mulheres, isto era uma união estável. Pouca gente me acompanhava, talvez a Berenice Dias, lá do Rio Grande do Sul, não é? Desembargadora, nós nos apoiávamos, e isto começou a ganhar corpo, não é? Eu entendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que apoia essa tese, veio tarde demais, mas finalmente veio, dizendo que a união entre 2 homens e 2 mulheres, não é? Isto perfaz uma união estável. E se perfaz união estável, com certeza absoluta, poderá haver convolução dessa união estável em casamento. Eu não tenho a menor dúvida. E se pode haver convolução de união estável de homoafetivos em casamento, eu começo a entender que é possível também o casamento homoafetivo, mesmo sem união estável. Começo a pensar já um pouco mais adiante. E tenho percebido coisas notáveis. Aliás, recém-formado, no iniciozinho dos anos 70, eu participei de uma façanha naquela época. Eu fui advogado de uma senhora homossexual que estava sofrendo um processo de alteração de guarda. Eu tinha avisado aquela senhora que a melhor defesa seria negar o seu status homossexual. E ela disse não. Não. Demorei muito para assumir este meu lado sexual, foi difícil para mim. Eu não quero que negue, mas eu quero que o senhor prove, a prova é fácil, que eu sou uma excelente mãe. Falei, a senhora vai perder, e de fato perdi, né? Foram 8 anos de luta. Quando tudo começou, a menina, objeto desta guarda, tinha 5 anos de idade. Quando terminou, ela tinha 13 anos. Perdi em primeiro grau, recorri para o Tribunal de Justiça, fui ofendido no acórdão. No acórdão constou, eu guardo até hoje, né? E rezo pelo desembargador que disse isso, porque ele já se foi. Não, mas rezo mesmo, né? Ele colocou no acórdão, como é que um advogado que se preza, né, assume uma causa destas? Eu acho que guardei sem reclamar, sem recorrer ao nosso setor de prerrogativas da OAB, porque eu considerei esta ofensa, na verdade, um troféu. Um troféu que falava da coragem daquele jovem advogado que, vencendo os seus próprios preconceitos, havia feito uma prova excelente daquela senhora que não era promíscua e era uma excelente mãe. Quando terminou, eu liguei para minha cliente e disse para ela o seguinte: olha, não cabe mais recurso nenhum. Ela me interrompeu e disse: então, aquilo que eu havia dito para o senhor, eu vou cumprir. Não vai precisar busca e apreensão alguma, eu vou entregar a minha filha para o pai. E assim fez. E devo contar para vocês também esse dado, que foi a maneira mais gostosa de receber honorários advocatícios. Ela me pergunta: e ainda devo alguma coisa para o senhor? E eu disse: deve a última parcela. Ela falou: estou mandando para o senhor. E me mandou com flores. Foi a primeira e única vez que eu ganhei um chequinho com um cartão lindo de morrer, né? Com flores. As flores murcharam, secaram. O cartão eu guardei e o cheque, evidentemente, depositei imediatamente. E ela cumpriu o que falou, não é? Ela devolveu a criança para o pai, um famoso psiquiatra de São Paulo.
Passada uma semana, a oficial Vitória, me lembro que foi a Vitória, da 5ª Vara da Família, me telefona e fala: doutor Malheiros, estou com um problema. Qual é o problema, Vitória? O problema é que eu estou aqui na casa da sua cliente para buscar e aprender a menina fulana. Eu falei: não, pode ir embora, a menina já foi devolvida. Não, eu sei que foi devolvida, mas no dia seguinte ela fugiu. E ela está aqui na casa da mãe. E o pai entrou com uma busca e apreensão. Mas a minha dificuldade é o seguinte: eu não sei como buscar e aprender uma menina hoje, com 13 anos de idade, maior do que eu. Como eu faço, doutor Malheiros? Dou uma gravata nela, algemo, empurro pela janela, falo que vou pagar um hambúrguer para ela e a atiro dentro de um táxi. Eu não sei como fazer. Eu falei: eu sei, Vitória. Confie em mim, vai embora, e amanhã eu vou colocar essa menina dentro da sala do juiz que determinou a busca e apreensão. Você promete que você faz isso? Prometo, Vitória, pode ir embora. E ela foi. E eu peguei meu carro no dia seguinte, 13h, peguei essa menina, uma loirinha linda, linda, linda de morrer, né? De 13 anos de idade, que me adorava, né? Eu me tornei um tio dela. Peguei essa menina e fui para a 5ª Vara da Família, bati na porta. O juiz: doutor Malheiros, que honra, vamos entrar. Eu falei: não, eu não quero entrar, eu só quero pedir para o senhor ouvir essa menina. Quem é essa menina? O senhor vai descobrir. Então fique junto. Não, não quero. A menina entrou, fechou a porta e depois a escrevente, que estava junto com o juiz, me contou. A nossa loirinha chegou perto do juiz, colocou o dedo no nariz dele e disse: quer dizer que é o senhor que pensa, que imagina que vai conduzir minha vida? Pois bem, senhor juiz, tantas quantas vezes o senhor me mandar para a casa do meu pai, eu vou fugir. O senhor entendeu? E o juiz respondeu: entendi. E naquela mesma tarde, este mesmo juiz nos chamou a todos e deu a sua decisão como inexequível. E eu passei esses anos todos, depois desta vitória de fato que eu tive, que nós tivemos, passei esse tempo todo imaginando como estaria uma menina se desenvolvendo num lar homoafetivo. E a resposta veio no meu último dia de advocacia. Eu estava passando para o meu colega de escritório, para o Ricardo, os meus casos todos de direito de família, quando a nossa secretária entra e fala para mim, fala para nós, né? Doutor Malheiros, tem uma loira, aliás, muito bonita, na sala de espera, querendo falar com o senhor. O Ricardo falou: amanhã você toma posse, você já não é mais advogado, eu vou atender. Falei: não, ainda sou advogado, vou atender essa moça loira. Depois eu repasso para você, Ricardo, fica tranquilo. E entrei na sala, vi uma moça toda de branco, loira, muito bonita, né? E eu fiz aquela cara de tio Suquita, né? Boa tarde, pois não. Ela virou para mim e falou: oi, tio. Como tio? Você não está me reconhecendo? Não, eu sou aquela menina. Não me diga e tal, que coisa linda. Você está bem, né? E agora eu vou descobrir tudo, né? Como é que ela se desenvolveu neste lar homossexual. E você está bem? Estou ótima. Eu vim aqui pelo seguinte: eu ouvi dizer que você vai deixar de ser advogado para ser juiz. É verdade? É verdade. Amanhã eu tomo posse no primeiro tribunal de alçada. Pois é, sabe por quê? Porque de advogado eu gosto muito, de juiz eu não gosto. Falei: pois é, se eu soubesse, não é? Pois é, mas eu vou. E você? Conta da tua vida. Olha, tenho que te contar o seguinte: se ter uma mãe é uma coisa boa, ter duas mães foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a presença masculina na minha vida se deu pelos irmãos da mamãe, não é?
que estavam sempre comigo. Entrei na faculdade de medicina da Santa Casa e logo no primeiro ano comecei a namorar. Eu falei, haha, agora ela vai contar com quem ela namorou. E ela me disse, comecei a namorar com o capitão do time de rugby, né? Como bom jogador de rugby, só podia ter se tornado um ortopedista. Então, nós nos casamos no 6º ano, ele é um ortopedista e eu já estou tirando o meu doutorado de pediatria. Nos casamos, temos 2 filhos e somos muito felizes. Então, diante dessas coisas todas, a gente vai começando a olhar com outros olhos, né? E com olhos não de complacência, né? Não de misericórdia, com olhos de justiça, com olhos de igualdade, não é? E começo a perceber que eu tenho caminhado por um caminho certo. Eu fui o primeiro no Brasil a defender a adoção por parceiros homoafetivos, muito antes da decisão do Supremo. Já era coordenador da Infância e Juventude, e os juízes da Infância e Juventude todos me ligavam. A primeira eu não esqueço mais, uma juíza muito novinha, no litoral sul de São Paulo, me liga e fala o seguinte, doutor Malheiros, eu estou aqui na dúvida. Qual é a dúvida, minha filha? Na dúvida que tem um casal diferente na fila de adoção, e a vez é deles agora. Eu já sabia de quem ela estava falando, né? Eu falei, mas resolvi, né, brincar com ela. Eu falei, um casal diferente é um casal marciano, não é? Um casal verde, né, com orelhas pontiagudas. E ela falou, não, doutor Malheiros, é um casal de homens. Eu falei para ela, são boas pessoas, são ótimas pessoas. Um deles é o vereador mais votado aqui da cidade, que tem um trabalho magnífico, e o outro é um professor de medicina, não é? Que é o diretor da Santa Casa do Pedaço aqui. Eu falei, dê a adoção. E como é que vai fazer aí no tribunal? No tribunal cuido eu, querida. Manda para cá, né? Fale com o seu promotor, né? Bata um papo com o promotor até para evitar um recurso. Mas se ele recorrer, mande para cá. Ela demorou, veio a juíza de Catanduva com a primeira decisão. Ela veio depois. E as decisões começaram a se multiplicar. E, uma vez num programa de televisão, numa entrevista, alguém criticou a minha postura. E eu falei, olha, chega de farisaísmo. Nós estamos dando adoções para homoafetivos há muito tempo. Quando o homoafetivo ou a homoafetiva vem sozinha, não tem problema. Não vamos discutir a sua orientação sexual. É uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, que tem um emprego, que tem uma casa bacana, ou uma casa suficientemente boa para acolher a criança. Nós não vamos cogitar nada a esse respeito. Sabemos que é homoafetivo e não estamos cogitando nada. Sabemos que na casa onde o João mora o Pedro também, porque a assistente social esteve lá e me contou. Agora, quando eles têm a coragem de virem, né, têm a coragem de vir em duplas, né, daí nós nos arrepiamos todos. Então chega de farisaísmo. E posso dizer para vocês que eles são excelentes pais e excelentes mães. Nós temos tido desagradáveis casos de devolução de crianças no período da guarda que antecede a adoção. Ministério Público de Minas Gerais, já há algum tempo atrás, diante de uma devolução leviana, de um casal que estava devolvendo o menino pelo fato do menino ser sapeca, né? Não quero mais, só faltou o casal invocar o Código de Defesa do Consumidor para devolver a mercadoria, né?
o Ministério Público de Minas Gerais tocou uma ação em cima desse casal. E hoje os casais estão prestando mais atenção, estão tendo mais maldade, para, se tiverem que devolver durante o período possível de devolução, devolverem por razões efetivamente sérias, né? Como o meu primo devolveu, né? Logo quando a criança foi para a casa dele, no mesmo dia saiu o resultado de exames que ele fez e ele estava condenado a morrer em pouco tempo, né? O câncer já tinha se alastrado. E ele preferiu, né, devolver antes que a criança criasse um vínculo maior com ele, né? Mas a viúva dele, minha prima, voltou para a fila e já está com uma criança no regime de guarda, prestes já a adotar. São ótimos pais, ótimas mães, não é? Tem sido de um carinho extraordinário com as crianças todas. Nós temos que insistir, não é? Na abertura das nossas cabeças e na abertura dos nossos corações. Nós temos que ter maturidade e jogarmos no lixo o preconceito, que é o lugar onde o preconceito deve estar. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, os aspectos sucessórios estão completamente resolvidos, né? Os aspectos previdenciários estão resolvidos também. Eu dei uma decisão, já era desembargador, na terceira Câmara de Direito Público, foi a primeira decisão nesse sentido, de conceder pensão previdenciária no IPREM, no Instituto de Previdência Municipal. Um homoafetivo procurou o IPREM diante da morte do seu companheiro, funcionário público municipal. O IPREM o atirou pela janela. Ele procurou o judiciário e o juiz de primeiro grau, ele indeferiu a petição inicial. Recurso cai comigo e eu reabri a ação, afastei a extinção e o juiz insistiu e processando, julgou improcedente a ação, veio para mim por prevenção e eu dei essa decisão, concedendo a pensão. Isso foi confirmado no STJ. Outra decisão que eu dei logo em seguida foi em relação ao Hospital do Servidor Público Estadual. Um rapaz se interna, homoafetivo, se interna, sem nenhum vínculo aparente com um servidor público estadual. Era um caso de emergência, o hospital atende o rapaz, mas logo quando cessa o estado de emergência, aquele estado de maior gravidade da doença, o hospital quer colocar o rapaz para fora e ele fala: não, eu sou companheiro de um funcionário do judiciário, né, um funcionário público estadual, eu tenho o direito de usar esse hospital. E dizem não, ele impetra o mandado de segurança e eu dou a liminar. E o superintendente do hospital, ao ler a liminar, foi de uma abertura imensa, né? O mandado de segurança nós julgamos extinto por perda de objeto, porque o próprio superintendente ele modificou as regras do hospital e permitiu que parceiros de homoafetivos, né, pudessem utilizar o hospital. O imposto de renda veio em seguida, permitindo as conclusões tributárias atinentes a companheirismo de homoafetivos. E agora termino, né, dizendo que, apesar disso tudo, apesar daqueles 15 anos que eu passei nas ruas com os meninos, na minha despedida eu ainda tinha preconceito.
E posso dizer para vocês, né, que há 1 ano, 2 anos atrás, depois dessas decisões, depois de todo o meu trabalho com aqueles adultos homoafetivos, eu recebo um telefonema de um presidente de uma entidade gay, que me diz o seguinte: Dr. Malheiros, eu estou ligando pelo seguinte, o senhor está sendo indicado para receber um prêmio, nós vamos ter uma cerimônia no Teatro Municipal em novembro, e o senhor está sendo indicado para receber um prêmio diante daquelas 2 decisões que o senhor proferiu, não é? Decisões trazendo justiça para a nossa comunidade. E o senhor está competindo com a doutora Berenice Dias, do Rio Grande do Sul. Estou ligando para o senhor porque eu sou paulista. Eu gostaria que o senhor, como paulista, vencesse a gaúcha. E, portanto, o senhor espalhe, né, mensagens para que venham mensagens apoiando a premiação ao senhor. Eu falei, claro, não há dúvida nenhuma. Muito obrigado por ter me avisado. Desliguei o telefone e imediatamente passei a fazer a campanha da doutora Maria Berenice Dias. E por quê? Porque eu não me via recebendo um prêmio, não é? No Teatro Municipal. E daí a gente deixa a fantasia fluir pela cabeça, e eu já imaginava recebendo esse prêmio de uma drag queen, né? E eu já me imaginava na sala do lanche no dia seguinte da premiação, né? Os meus coleguinhas, desembargadores, olhando, aí, Malheirão, tudo bem? Tudo em ordem? Foi tudo bem ontem à noite? Tudo em ordem? Saiu na primeira página da Folha de São Paulo, hein? Bacana, hein, cara? Moderninho você, hein? Pois é. Eu fui abraçar a Maria Berenice Dias, entrei disfarçado, né? Dei um beijão rápido nela e saí pela janela, né? E é isso que nós temos que combater, né? Nós temos que agir, e para que a gente possa agir melhor, a gente tem que se soltar, a gente tem que se limpar, para a gente poder realmente cumprir essa missão da gente de trazer felicidade para as pessoas. Muito obrigado.